Boa noite, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Pergunta para o Vagnão, nossa live de perguntas e respostas, nossa consultoria gratuita aqui pelo Instagram de todas as nossas quintas-feiras aqui ao vivo com você, para ajudar você, profissional de segurança do trabalho, aí na sua atuação como perito particular, prestando assistência pericial nas perícias de insalubridade e periculosidade. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Wagner Costa, atuo há mais de 10 anos na área e há cerca de 4 anos ajudo profissionais da área de segurança a atuarem como peritos particulares, a ganhar dinheiro com assistência pericial, faturando aí no mínimo de 5 a 10 mil reais por mês com assistência técnica pericial, se tornando aí protagonistas das suas carreiras e das suas vidas. Então sejam todos muito bem-vindos. Mais uma Pergunta para o Vagnão está no ar. Você que está vendo no gravado também, seja muito bem-vindo. Muito bom ter todos vocês aqui hoje. Bora que bora para mais uma Pergunta para o Vagnão. Bom, eu já tinha deixado... antes de começar, queria comentar aqui, né? Muito feliz com a turma que nós fizemos, né? Essa semana que passou do Expert em Perícia, essa turma nova, turma 22. Tenho certeza ali, profissionais que vão colher muitos frutos, né, da assistência pericial. Na terça-feira nós não tivemos o aulão de terça porque foi a aula inaugural dessa turma, né? Então, a galera bem aplicada, o pessoal tá mandando ver lá na plataforma do curso. Logo, logo teremos aí muita gente já conseguindo seus resultados, né? Vagnão, não participei da integração da turma 9, está gravado? Sim, fica gravado e vai estar disponível lá na plataforma, tá? Lá tem, quando você acessar a plataforma do curso, lá tem um módulo escrito assim, ó, logo no começo, tá assim, ó, se você está perdido, comece por aqui. Então começa por ali, ali te mostra toda a plataforma, tudo certinho, tá? Então vai estar descrito ali certinho, é só assistir lá, tá bom? Bom, eu deixei uma caixinha de perguntas lá no meu story, tá? Então tem algumas perguntas que foram colocadas lá e eu vou intercalar com as dúvidas que forem sendo colocadas aqui, como a Paula, que já mandou ver uma pergunta aqui, já vou responder, Paula, tá? Sobre que tipo de dúvida que você pode tratar aqui no Pergunta para o Vagnão? Qualquer questão de insalubridade, periculosidade, questão de EPIs voltado a perícias, atuação do perito particular, atuação nas perícias de insalubridade e periculosidade, clientes, honorários, precificação, como entrar no mercado, como ganhar dinheiro, enfim. Tudo que tem a ver com assistência pericial, né? Os serviços prestados dentro da assistência pericial, impugnação de laudos, quisitação, enfim, todos os serviços relacionados à assistência pericial, acompanhamento de perícia, parecer técnico, tudo aqui para te ajudar na sua atuação, tá? Então as dúvidas você pode colocar aqui, ó, tá? Nesse balãozinho com pontinho de interrogação, vai abrir uma caixinha, você escreve aí nessa caixinha. Ou aqui, ó, na área de comentários, você coloca a sua dúvida aí, tá? E só ajustar aqui minhas normas para ficar tudo organizado. Para não bagunçar tudo aqui. Bom, prontinho. Então, bora que bora para mais uma Pergunta para o Vagnão. Já vai deixando tua pergunta aí, tá? Lembrando que nós vamos ficar aqui até as 9, hein? Então não marca bobeira. Bom, vamos lá. Mandei e-mail para a empresa para agregar faz uma semana e não me responderam. Bom, eu estou entendendo que você está fazendo prospecção de clientes, né? Prospecção de clientes não é assim que você manda o e-mail e a pessoa te responde. Pode acontecer? Pode. Mas às vezes a pessoa tem lá um monte de e-mails na caixa de entrada dela. Qual o título do e-mail que você colocou? É alguma coisa que atrai ela? Ela está buscando esse serviço? Então não adianta sair mandando um monte de e-mails para empresas, para advogados, né? Propondo seu serviço de assistência pericial,
se você não chamar a atenção do seu cliente. E prospecção de cliente, gente, é aquilo assim, ó. Não, 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 não. Sim. É assim, ó, quer ver? Vou pegar umas folhas aqui para exemplificar para vocês, tá? Você entende? Você vai entender direitinho o que eu falo. É assim, ó. No começo, não, sim. Ó, consegui um sim. Não, sim. Aí, com o tempo, os nãos vão fazer o quê? Vão diminuir. Você tem não, sim. Não, sim. Com o tempo, vai diminuir mais. Não, sim. Não, sim. Até o momento que você vai ter poucos nãos para muitos sims. Eu peguei aqui folhas que estão preenchidas e folhas em branco, né? Então, a prospecção de cliente é isso. Não é mandar um e-mail e achar que resolveu o mundo. Prospecção de cliente dentro das empresas, ela está ligada ao departamento comercial das empresas. Para quantos clientes um comprador ou um vendedor não liga para oferecer o serviço? Então não é só mandar um e-mail. Você tem que ter um processo de trabalho em cima disso, né? O que está escrito no e-mail? O que você está propondo? Qual o título do e-mail? Qual foi a aproximação que você teve com aquele cliente? É um cliente frio? É um cliente quente? De onde saiu aquele e-mail? E vai ser muito não. Aí vai ter um sim, muito não, um sim, muito não, um sim. Os nãos vão diminuindo e os sims vão aumentando. Então é um processo. Quantas propagandas você vê da Coca-Cola durante o dia? Seja em adesivos, nos lugares, passando na televisão, na internet. Quantas? Todas as vezes que você vê uma propaganda da Coca-Cola, você vai lá e compra uma Coca-Cola? Não. O que a Coca-Cola está fazendo quando ela faz uma propaganda? Prospecção de clientes. Então, a prospecção de cliente é uma atividade que ela é contínua. Vai mandar um e-mail, uma semana, às vezes vai demorar um mês para responder. E às vezes você chegou na hora que o cara está precisando, ele vai demorar um mês para responder, vai te contratar no dia seguinte. Às vezes, ele vai te responder no dia seguinte, mas não vai te contratar, porque o momento não é viável. Tá? Então, tem um processo de prospecção definido, né? Com um script sobre o que você vai escrever no seu e-mail, no título, para que você possa captar clientes de forma contínua, recebendo muitos nãos, e não tem problema nenhum. Né? O que define o sucesso de um negócio, de uma empresa, de um profissional, não são a quantidade de sims que ele recebe, e sim a capacidade de absorver os nãos sem fraquejar. Porque não a gente vai receber a vida inteira. E cada não faz com que os meus sim sejam mais valorizados. Mas, se o cliente falou não, tá tudo bem. Eu não vou excluir ele da minha lista, eu não vou praguejar ele, nada disso. Só não é o momento. Depois eu volto a falar com ele. Então, qual a sua capacidade de absorver os nãos? Quando você tiver uma alta capacidade de absorver os nãos, você nem vai se importar com isso, porque o seu foco não vai ser o não, porque o não vai entrar e sair normalmente. O seu foco vai ser o sim. E quando o seu foco é o sim, você vibra pelo sim, você mentaliza o sim, o seu sentimento é do sim, é do conseguir, é do fazer.
o próprio universo vai conspirar de que os sims cheguem até você. Então, foca no sim. O não vai acontecer. É como aquela frase, o não eu já tenho. Então, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você não perdeu nada nesse processo de prospecção de cliente. Não perdeu nada. Tá? Apenas talvez tenha deixado de ganhar neste momento. O que não significa que você não vai ganhar lá no futuro. Eu comentei isso com os meus alunos na mentoria da última terça-feira. O meu maior cliente, eu levei 3 anos para conseguir o sim dele. 3 anos! Está falando que 1 semana não responderam. 3 anos para conseguir o sim. Às vezes tinha resposta, às vezes não tinha, eram respostas negativas, às vezes não era nem falado no assunto. Eu conversava com o cliente e nem falava no assunto. 3 anos para conseguir o sim. E hoje é meu maior cliente. Então, saiba absorver os nãos, porque os sims vão chegar a galope quando você focar no sim e não ficar incomodado com o não. A Paula. Boa noite, tudo bem? Tanque suplementar em carreta caracteriza a periculosidade? Não, Paula, não mais. Isso está definido lá na NR16, né? Item 16.1.1. Não se aplica o item 16.6, que é justamente sobre o transporte de inflamáveis em pequenas quantidades, tá? Nos tanques de consumo, né? Contidas nos tanques de combustível original de fábrica e suplementares certificados pelo órgão competente. Tá? Além disso, deixa eu pesquisar aqui rapidinho. No final do ano passado, Paula, houve uma alteração no artigo 193 da CLT que prevê sobre o pagamento do adicional de periculosidade. Tá? Então, no dia 22 de dezembro de 2023, houve uma alteração lá no artigo 193 da CLT, onde entrou ali o parágrafo, o artigo 5º, né? Que fala o seguinte... o disposto no inciso 1º do caput desse artigo, ou seja, fala sobre é o parágrafo 5º do artigo 1º, desculpa, fala sobre a periculosidade por inflamáveis, né? Não se aplica a quantidade de inflamáveis contida nos tanques de combustíveis originais de fábrica e suplementares para consumo próprio do veículo de carga, de transporte coletivo de passageiros, de máquina e de equipamentos certificados pelo órgão competente nos equipamentos de refrigeração de carga. Então, não é só de carreta, tá, Paula? Isso é válido também para... veículos de carga, veículos de transporte coletivo de passageiro, ou seja, ônibus, vans, se tiver, tá? Máquinas e equipamentos de refrigeração de carga. Então, por exemplo, isso daqui não é válido para oh meu Deus, me fugiu o nome? Um gerador de energia que tem o seu tanque ali próprio, tá? Então não caracteriza a periculosidade porque mesmo tanques suplementares não caracteriza. Então teve essa atualização no dia 22 de dezembro de 2023, mas o item 16.6.1.1 já previa isso desde 9 de dezembro de 2019. Ok? Uma ótima noite a quem chegou depois. Grande abraço para o meu amigo Serginho. Lançamento hoje do app da Duas, que é da Duas Consultoria do Serginho. Certeza de sucesso absoluto. Parabéns pela iniciativa, meu amigo. Aqui o Cabral comentando sobre a prospecção de clientes, a técnica ensinada no curso de prospecção e busca de clientes, são muitas sementes plantadas, é isso aí. A Thaisinha complementando aqui, não dá para ficar esperando só um, é bola para frente e segue para o próximo, e a vida segue, é isso aí. A Maria aqui, ó, demora um pouco, mas vem, tem que ser persistente. Boa, Maria. Isso aí. Mas a gente não... É que às vezes a pessoa acha que as coisas vão ser rápidas, vão ser fáceis, e não existe nada fácil, né? Não existe nada fácil.
Quando a gente fala de empresa, e quando você tem uma atuação por conta própria, você é a sua empresa, né? Você é a eu-presa, no caso, né? Quando você expande, você deixa de ser eu-presa e vira uma empresa. Não é de uma hora para outra que você vai colocar, que vai ter a resposta que você quer, que vai ter o cliente que você quer. É a persistência, é a constância, perseverança. Isso tudo vai fazer com que, ao longo prazo, você vai conquistando cada vez mais clientes, ok? Deixa eu ver daqui que foram colocados no story. Por que os peritos em perícias de periculosidade para eletricistas e ajudantes eletricistas sempre enquadram periculosidade por teste elétrico energizado? E as ponteiras isoladas são ignoradas? Bom, teste elétrico em equipamentos elétricos energizados. As ponteiras isoladas são ignoradas? Bom, eu estou imaginando aqui que esteja se falando dos equipamentos de medição, né, que são isolados, tá? O que acontece é que quando é feito um teste num equipamento elétrico, dependendo do teste, você passa a estar na zona controlada ou na zona de risco que está descrito lá no NR10, tá? E para a periculosidade não existe a exclusão do pagamento da periculosidade em função do uso de equipamento de proteção coletiva ou individual. A periculosidade ou você está exposto ou não está. E se você está no raio que define ali a zona controlada ou a zona de risco, você está exposto, mesmo que os equipamentos utilizados sejam isolados. Tá? Não é uma questão dos peritos que enquadram, é uma questão da legislação, da forma como ela é descrita, ok? Então, se a gente vai lá no anexo 4 da NR16, ele fala aqui, né? Item 1, tem direito adicional de periculosidade dos trabalhadores. A linha B, que realizam atividades ou operações com trabalho em proximidade conforme estabelece a NR10. E o que trata sobre isso em NR10? Deixa eu abrir aqui NR10. Normalmente a gente não usa, não tinha aberto aqui. Atividades em proximidade, elas são realizadas de acordo com a tabela de raios de delimitação da zona de risco, controlada e zona livre. Então, é considerada atividade em proximidade aquelas que são realizadas dentro da zona de risco e zona controlada, tá? Então, uma tensão ali de 1000 volts, o raio da zona de risco é de 20 centímetros, é isso aqui. Você está ali dentro do raio da zona de risco, você está executando uma atividade em proximidade, né? Da zona controlada é de 70 centímetros. Vai dar mais ou menos isso aqui. Tá? Então, né, o raio é isso aqui. O diâmetro é muito maior. O raio vai ser 70 centímetros. Vou pegar aqui mais ou menos aqui assim, da mesa até aqui em cima, assim, né? Da zona de risco, isso aqui de raio. Então, é o que está descrito na norma. E aí, não existe nenhuma questão excludente para isso. Tá? Porque aqui fala, atividades e operações que não caracteriza a periculosidade nas atividades no sistema elétrico de consumo, em instalações e equipamentos desenergizados, sem a possibilidade de energização acidental. Essa era a baixa tensão e realizada em baixa tensão com o uso de equipamentos elétricos energizados e no procedimento de ligar e desligar circuitos elétricos, desde que os materiais e equipamentos elétricos estejam em conformidade com as normas técnicas oficiais. A grande dificuldade é você pegar um quadro elétrico que esteja em conformidade com as normas técnicas. Essa é a grande dificuldade. O Carlos Henrique, item 10.2.8 na veia. Exatamente, a NR10 está sendo atualizada, então vai ter mudança nessa questão. Tá? Mas a grande dificuldade é você pegar um quadro elétrico que esteja ok. Tem empresas novas, você vai ver o quadro elétrico não está 100%. E aí é passível da caracterização da periculosidade. Então assim, o problema não são os peritos. O problema maior é a norma, a forma como ela é escrita e as instalações dos clientes, né? Porque acaba sendo meio fácil colocar a culpa no perito e não olhar para a instalação do cliente e falar, olha, isso aqui está uma porcaria.
A Paula aqui, outra dúvida. Como impugnar um laudo em que o perito caracterizou cimento como álcali cáustico? A boa e velha história do cimento, né? Bom, vamos lá, Paula. Cimento não é álcali cáustico, ponto, né? A mistura entre cimento e água pode ter um pH elevado, ok, tudo bem, mas é uma mistura, né? Então, assim, o que a norma fala? Fabricação e manuseio de álcalis cáusticos, só que a norma não especifica o que é álcali cáustico, tá? A norma não fala fabricação e mistura de substâncias que contêm em sua composição álcali cáustico. Esse é o primeiro ponto. Segundo, na composição do cimento não contém álcali cáustico. Tá? Então, questionar o perito sobre o porquê que ele caracterizou, né? Ou avaliar o laudo e entender o porquê caracterizou. Muitas vezes caracterizam apenas por conta do pH. pH não quer dizer nada. pH não tem a ver com álcali cáustico, tem a ver com alcalinidade. Determinar a alcalinidade de uma substância, né? O pH é o potencial hidrogênio-iônico, né? O quanto a substância libera de íons hidrogênio na água. Então, a medida do pH não é o suficiente para determinar se uma substância é álcali cáustica ou não. O pH do sangue é 8 e alguma coisa. A água do mar, em algumas localidades, o pH é 9. A melhor água para beber é água alcalina, que tem pH acima de 9. Tá? Então, porque eu tenho o pH acima de 9 é um álcali? Não, é água. Né? Então, esse é um dos pontos. Avaliar a FISP, mostrar que o cimento não é uma substância cáustica. Você olhar na FISP, vai estar lá o pictograma de irritante. Irritante é diferente de corrosivo, de cáustico. Tá? Então, esse é outro ponto. E também você pode utilizar as súmulas dos Tribunais Regionais do Trabalho. Tá? Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina e de Minas Gerais já tem súmulas tratando sobre esse assunto, falando que não é devido adicional de insalubridade nas atividades envolvendo cimento, atividade de construção civil. Tá? Então, é um erro técnico crasso esse, né? O profissional confunde prevenção com análise técnica de insalubridade. O cimento, ele agride a pele do trabalhador? Sim, ele é uma substância considerada irritante. Ele é um álcali cáustico? Não, isso não tem sustentação técnica, química nenhuma. Tá? Não existe nenhum componente na composição do cimento que seja relacionado ao grupo 1A da tabela periódica. Tá? Que os elementos do grupo 1A da tabela periódica que são classificados como álcalis, tá? E são corrosivos, são cáusticos, como por exemplo o hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio. Tá? Então, o caminho é esse. Tá? Aí tem a questão do uso dos EPIs, da atividade que a pessoa fazia, o tempo que ele usava, e até mesmo, Paula, dá uma olhada no produto que ele utilizava. Porque muitas vezes eu já vi perito caracterizar cimento como álcali cáustico e a pessoa utilizava argamassa. Mistura pronta, que nem é cimento, entre aspas, puro. Cimento não é puro, né? Mas nem era cimento. Era uma mistura de concreto lá que é só misturar água. Isso é muito comum hoje em dia, a utilização desse tipo de mistura, né? Ou argamassas. O pessoal mistura água e já está pronta ali para a utilização. Tá? E não é cimento. Na composição tem cimento. Tá? Então avalia direito a composição do produto que era utilizado para esclarecer todos esses pontos e questionar o perito sobre essas questões técnicas, ok? Aqui o Fabiano Antunes. Ontem recebi feedback do cliente devido parecer do perito favorável à empresa, ação trabalhista por majoração de insalubridade. Show de bola, Fabiano. Parabéns, muito bom. Theo, respondi agora há pouco. Não sei se você pegou a resposta ou não. Deixa eu ver aqui. Mestre, a perita alegou que eu não teria base para impugnar, pois não estava na perícia. Pode? Ai, tem alguns peritos engraçados. Não pode.
Não cabe à perita, não cabe ao perito ou à perita judicial dizer quem pode impugnar o laudo pericial. O Código do Processo Civil, ele é muito claro nisso, tá? Se você está como indicado nos autos do processo como um representante da empresa, né, se a empresa te indicou como assistente técnico, cara, você só não vai poder impugnar se você não está como assistente técnico, porque você não faz parte do processo, ok? Então, isso daí só pode se você não é assistente técnico. Mas, como é que resolve isso? O advogado assina a contestação. Agora, se você está nomeado como assistente técnico, você pode contestar o laudo pericial mesmo não tendo participado da perícia. Por quê? Por que isso é possível? Porque não é o profissional. Quando eu impugno um laudo, não é o Wagner que está impugnando. É a parte representada pelo Wagner. É o meu cliente que está impugnando. Porque o Código do Processo Civil é muito claro nisso. Ó. O perito protocolará o laudo junto em juízo no prazo fixado pelo juiz. Ok? Parágrafo 1º, artigo 477. As partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo, terão o prazo definido pelo juiz. As partes querendo se manifestar, elas vão poder se manifestar. O parágrafo 2º. O perito do juízo tem o dever de esclarecer pontos sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juiz ou do Ministério Público e ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Então, o perito ele tem que responder, porque quem está contestando o laudo não é o João da Silva, que é assistente técnico, é a parte representada pelo assistente. O problema é que tem muito perito por aí que não sabe nada de perícia. O conhecimento em perícia é zero. Porque se o cara não sabe a lei que rege a atividade que ele executa, ele não tem que executar a atividade. E é por isso que precisa do assistente técnico. Para poder colocar os devidos pingos nos is e mostrar para esse tipo de profissional que ele não é Deus. Se você está nomeado no processo, você está representando a parte e ele tem que responder, não importa se você participou da perícia ou não. Você pode ter coletado informações. Artigo 473 do Código do Processo Civil. Para o desempenho de sua função, o perito e o assistente podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunha, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros, de repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outro elemento necessário ao esclarecimento do objeto da perícia. Então, o perito ele tem que se atentar e fazer o trabalho dele em responder o que lhe foi questionado. Se o questionamento é devido ou não, isso é um papel do juiz determinar. Se o perito quer trabalhar como juiz, ele que vai lá, faça direito, faça o concurso para juízo e sente na cadeira do juízo. Agora, ele não sendo juiz, ele tem que se restringir a fazer o que foi determinado a ele. Ele tem que simplesmente cumprir o encargo que lhe foi cometido. Fazer aquilo que lhe foi determinado pelo juiz. E não querer ficar inventando moda de que pode, não pode, eu mando, eu não sei o quê. Perito não é nada além de perito. Assim como assistente técnico não é nada além de assistente técnico. Cada um tem que fazer o seu papel. Agora, ao invés de ficar com esse tipo de onda, por que não responde tecnicamente? Por que não vem para o embate técnico? Medo.
A professora Miriam Camargo, desculpa se eu me exaltei aqui, pessoal, mas tem coisa que me deixa bravo. A professora Miriam Camargo, Vagnão, como eu verifico que tipo de embalagem de um inflamável, se é simples ou composta? Bom, Miriam, na própria NR16, ela tem a definição ali no glossário do anexo 2 dos tipos de embalagem. E lá na NBR 11564 de 91 também tem, tá? Mas ali no glossário da NR16 fala ali, quer ver, ó? Embalagem simples, recipiente ou qualquer outro componente ou materiais necessários para embalar com a função de conter e proteger líquido inflamável, ou seja, uma embalagem composta por apenas um invólucro ali. Embalagem combinada, uma combinação de embalagens combinada por uma ou mais embalagens internas acondicionadas numa embalagem externa. Por exemplo, você tem um container, tá? E dentro desse container tem vários tambores de líquidos inflamáveis. Isso é uma embalagem combinada, porque você tem várias embalagens dentro de uma embalagem externa, ok? E embalagem composta consiste em uma embalagem externa e um recipiente interno, construído de tal forma que o recipiente interno e a embalagem externa formam uma unidade que permanece integrada. Se enche, manuseia, armazena, transporta e esvazia como uma unidade. São aqueles chamados isotanques ou bins, né? Tem aqueles bins de 1000 litros, que é uma embalagem plástica que tem uma gaiola por fora que fica presa nessa embalagem. Ali é uma embalagem composta. Por quê? Porque aquilo é uma unidade, né? Um isotanque, né, de transporte de inflamáveis, onde você tem um tanque e por fora desse tanque você tem uma armação de metal, isso é uma embalagem composta, porque você tem dois elementos formando aquela embalagem, tá? Então, isso está no glossário da NR16, do anexo 2 da NR16, e também lá na NBR 11564 da ABNT, ok? Silene, motorista quer periculosidade, eles sempre querem, né, Silene? Em 3 anos transportou 400 containers, sendo 28 de químicos. Posso quadrar eventualidade? Bom, todos os químicos eram inflamáveis, ô Silene? Essa é a primeira pergunta, tá? Todos os químicos eram inflamáveis? Então ele trabalhou 3 anos, a gente está falando aí de 36 meses. Ele transportou 28 dividido por 36, dá menos de um container por mês. Ou seja, teve mês que ele nem transportou container de produtos químicos. Tá? Isso considerando que os 28 eram inflamáveis. Né? Se desses 28 alguns não eram inflamáveis, então esse número fica mais baixo ainda. Tá? Então o primeiro ponto que você tem que verificar, Silene, se os 28 eram de produtos inflamáveis, ok? E o segundo ponto, descrever que ele tinha meses que ele não transportava containers com produtos químicos ou produtos inflamáveis, já que ele transportou 28, considerando que todos sejam, né, em 36 meses, então dá menos de um por mês. Então sim, você pode trabalhar na eventualidade, tá? Nesse caso, em função dessas questões. E aí, para quem não entendeu o raciocínio aqui da Silene, a caracterização da periculosidade, ela não ocorre quando a exposição ela acontece de maneira eventual, tá? Tem uma súmula, que é a súmula 364 do Tribunal Superior do Trabalho, que ela fala o seguinte, no item 1, deixa eu chegar nela aqui, o item 1 fala o seguinte: tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a uma condição de risco. Indevido adicional apenas quando o contato se dá de forma eventual, considerado fortuito, ou seja, é uma condição que não sabe quando vai acontecer. Eu acho que é possível de enquadrar nesse caso, né? Ou que, sendo habitual, se dá por tempo extremamente reduzido. Não é o caso de transportar um container, é tempo extremamente reduzido, mas
pode-se considerar eventualidade nessa situação, tá? Então, é a utilização da súmula 364 para a descaracterização da periculosidade. Uma estratégia muito interessante de comprovar de que, pelo menos, não eram todos os meses. Lembrando que o adicional de periculosidade, assim como de insalubridade, ele tem natureza salarial. Então, se um mês a pessoa não teve exposição, naquele mês a pessoa não tem que receber o adicional, tá? Porque a natureza dele é salarial. Então, ela está ligada ao salário mensal do trabalhador. Boa tarde, gostaria de saber se só com as aulas que eu assistir dá para fazer alguma perícia. Só com as aulas do workshop. Bom, dá para fazer? Tá, não vou dizer que não. É o suficiente? Não. Tá? Por quê? Porque não tem como eu te passar, né, ou não tem como você absorver uma metodologia de acompanhamento de perícias que abrange 7 etapas, pelo menos a minha metodologia, né, em 3 aulas. Ali é um conteúdo um pouco mais aprofundado do que a gente tem aqui no dia a dia das redes sociais, né, mas não é o suficiente para já atuar na área, conseguir gerar resultados, conseguir fazer uma prospecção ativa de clientes, né? Ali nós falamos alguns dos principais clientes, mas você tem outros clientes que você pode atuar, né? Eu te mostrei o passo a passo para atuar na área, mas você precisa ter uma metodologia definida, saber o que falar, quando falar, por que falar, como, para quem, o que escrever, como escrever, para que escrever. Então, assim, eu, de fato, vou dizer que não dá para você atuar como perícia. Você vai atuar de forma profissionalizada? Não. Talvez você não seja aquele passageirão da perícia, tá? Aquele passageiro que vai dormindo, que não sabe o que está acontecendo. Você vai ter uma noção, mas conduzir a perícia não vai. Então, pouco provável. O workshop, a ideia é aprofundar, tá? Aqueles que quiserem já começar na área já vão ter algum conhecimento, pode começar, mas para atuar de forma profissionalizada, tem que se capacitar, tá bom? É a mesma coisa que você participar de um workshop de informática, por exemplo, tá? E achar que você já pode consertar computador. Você se capacitou para isso? Ou você participou de um workshop, teve informações básicas? Né? Participar de uma feira de profissões, e veio lá, conversou com o dentista lá da feira, que estava lá, viu como é que faz, como é que é um instrumental, como é que trabalha, que não sei o que e tal, e achar que isso é suficiente para você extrair um dente. Entendeu? Então, são coisas diferentes. O Carlos Henrique. Magnão, por que a maioria dos peritos fogem do anexo 11 e correm para o anexo 13 da NR15? Essa pergunta, assim, a resposta é muito fácil, Carlos. Porque no anexo 11, eles têm que fazer avaliação quantitativa. E no anexo 13, não. Anexo 11, eles precisam medir, né? E o anexo 11, ele é um pouco pesado nisso. Ele está sendo revisado, inclusive, né? O anexo 11 sobre a forma de medição, porque como se fazia medição lá em 1977 não é como faz hoje, né? Alguns aspectos ainda se mantêm. Mas o anexo 11 prevê as medições diretas de, por exemplo, tubos colorimétricos. E hoje em dia você tem amostradores passivos, ativos, tem outras formas de medir, né? Então, a forma de medir mudou muito. Mas olha só o que diz o anexo 11. Porque se o perito ele vai fazer a medição conforme o anexo 11, ele tem que seguir as premissas do anexo 11. E o que está descrito lá? Por exemplo, o item 6. A avaliação das concentrações de agente químico através de métodos de amostragem instantânea, de leitura direta ou não,
deverá ser feita pelo menos em 10 amostragens para cada ponto ao nível respiratório do trabalhador. Entre cada uma das amostragens deverá haver um intervalo mínimo de 20 minutos. Então, se a gente pegar 10 vezes 20, vamos lá, 10 vezes 20 vai dar 200 minutos. Dividido por 60, que é 1 hora, só de amostragem ele vai ter mais de 3 horas de perícia. São 10 amostragens, ele tem que pagar isso do bolso dele lá no laboratório para ter o resultado das amostragens. Por isso que os peritos fogem do anexo 11. Muitos não têm o equipamento para amostragem, outros não sabem fazer a amostragem. Tá? Então vai para o anexo 13, que é muito fácil. Né? Você não precisa quantificar nada, você só faz a avaliação qualitativa. Por quê? Lá no anexo 13 está descrito que, quer dizer, lá no NR15, né, no item 15.1.3 fala que a insalubridade são consideradas atividades insalubres, aquelas descritas lá no anexo 13. E no anexo 13 tem um porém, né? E muita gente não se atenta a isso, Carlos. O título do anexo 13 próprio fala lá que não se caracteriza, né? Que a avaliação não deve levar... deixa eu achar ele aqui, peraí que eu estou no 12. Aqui, ó, anexo 13. Relação das atividades e operações envolvendo agentes químicos considerados insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho, excluam-se desta relação as atividades e operações com agentes químicos constantes no anexo 11 e 12. Então, muitas vezes o perito ele foge para o anexo 13, mas de forma indevida. Por quê? Porque o agente está lá no anexo 11. Entendeu? Então tem que ficar ligado. Se o agente está no anexo 11, não permitir que o perito utilize o anexo 13 para fazer a caracterização. Mas o motivo é muito simples, porque o anexo 11 tem que medir e no anexo 13 não. Bom, das perguntas que tinham sido colocadas no Story, eu já respondi todas. Agora eu vou ficar com as perguntas que estão sendo colocadas aqui até as 9, tá, galera? A Maria, Wagner, como posso argumentar a falta de EPI numa atividade de recepcionista, que alega que limpava banheiro? O perito deu o grau máximo e alega que ela não recebia EPI. Bom, Maria, primeira coisa, entender o que foi falado na entrevista na perícia. Né? Se ela, na perícia, ela falou que usava ou não usava. Tá? Segundo, é o tipo de caso, Maria, que na entrevista, na perícia, deveria ter sido visto as atividades de um paradigma e ouvido um paradigma, tá? Para que possa contrapor caso a pessoa fale que não tem EPI, ok? E o terceiro ponto, através de notas fiscais, tá, Maria? Através de nota fiscal você consegue comprovar que a empresa fornece EPI. Por quê? A empresa é uma empresa de venda de EPI? Não, ela compra EPI para dar para os seus funcionários. Meio óbvio até isso, né? Então, através de notas fiscais, você pode falar, olha, a empresa comprava os equipamentos de proteção, a pessoa tinha à disposição, era dado, só não tem o registro. E o que caracteriza a insalubridade? É a falta de registro de EPI ou a falta de uso, a exposição sem o uso do EPI apropriado. Caracteriza a insalubridade, é a exposição sem o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, não sem o registro, tá? Então, fica ligada nisso daí e é o tipo de argumento que eu utilizaria nesse caso. Grande Tércio, um abraço, meu amigo. Aqui a Maria, não recebia porque a atividade não tinha exposição nenhuma. Bom, aí tem que entender o que ela fazia, né? Se ela realmente fazia limpeza de banheiro ou não. A entrevista, ela é fundamental nesse ponto, tá, Maria? Fundamental. A Léa. Oi, Wagner. Quando o perito realizar medições de agentes no ambiente, precisa juntar o certificado de calibração dos equipamentos na perícia? Léa, deixa eu verificar. Eu não tenho certeza se o anexo 11 fala sobre isso, tá? Vou ver se o anexo 11 fala... Eu acho que no anexo 11 não fala nada especificamente sobre isso. Vamos ver aqui.
O anexo 11, Leia, ele não faz, não faz nenhuma menção sobre isso, tá? Mas na NHO fala sobre isso, tá? Na NHO fala sobre isso. Deixa eu só ver o número certinho, que eu não lembro de cabeça não. NHO 808, né? NHO 08, coleta de material particulado sólido suspenso no ambiente, tá? Então, na NHO ele fala sobre que o laudo de avaliação ambiental deve constar o certificado de calibração do equipamento. Então, sim, o perito tem que juntar o certificado de calibração do equipamento, tá? Calibração do calibrador portátil. Talvez você não tenha se atentado a isso, Leia. Quando o perito ele vai fazer uma avaliação, principalmente avaliação de ruído, vibração e agentes químicos, ele tem que aferir a calibração do equipamento que ele está utilizando após a medição, para saber se houve uma variação muito grande, por exemplo, do ruído, a avaliação do nível de pressão sonora medida, tá? Então, se for maior que 1 decibel, ele tem que refazer a avaliação. Na vibração também, se houve uma variação ali no nível de pressão da onda vibratória. Na calibração da bomba, ele vai avaliar a vazão. Então, se houve uma alteração significativa da vazão, se isso for verificado após a calibração do equipamento, após a medição, através do calibrador portátil, o perito tem que refazer a avaliação, tá? O que acontece é que muitos não têm o calibrador portátil, que dirá o certificado de calibração do calibrador portátil, tá? Então o perito tem que apresentar o certificado de calibração do equipamento de medição e do calibrador portátil. Deixa eu ver aqui. Aqui a Silene comentando dos containers, né? Alguns eram inflamáveis, porém pelo código ONU, ponto de fulgor abaixo de 60 graus, e outros acima. Fiz um levantamento rápido. Então, Silene, para quem chega depois, a Silene comentou um caso aqui de um motorista de caminhão que carregava containers. Em 3 anos ele levou cerca de 400 containers, e desses 428 eram de químicos. E aí eu questionei, todos os químicos eram inflamáveis? Porque o que vale para a caracterização da periculosidade é o container de inflamável ou explosivo, né? Então, faz o levantamento de quantos eram inflamáveis ou explosivos, tá, Silene? E aí divide pelo tempo em que ele atuou, pelos meses que ele atuou, que você vai mostrar que ele carregava ali menos de um container por mês, ou seja, tem meses que ele não carregava container com inflamável, tá? Se esse número chegar a 0,5, por exemplo, significa que ele carregou 1 a cada 2 meses. Um container inflamável a cada 2 meses. E com isso você pode trabalhar na eventualidade da exposição. Tá? O Alexandre Brito, quando haverá desconto para estudantes? Alexandre, eu fiz uma turma semana passada com um desconto de R$700 no primeiro dia. Um baita desconto. Aqui o Lima comentando aqui que está descrito no NHO, exatamente. Bom, já foram todas? Bom, galera, se alguém tiver dúvida, põe aí, senão a gente já vai encerrando pergunta para o Vagnão. Um grande abraço para o Dr. João, que eu vi aqui, da Líder Média Oficial. Grande parceiro, Dr. João, Sérgio Miranda, da Dus, pessoas que eu fui presenteado por Deus aí de estarem no nosso caminho e cada vez mais a gente fortalecendo laços. Um grande abraço, meus amigos. Bom, galera, quem tiver dúvida põe aí, senão a gente vai fechando mais um Pergunta pro Vagnão, tá? Foi mais 8 minutinhos aí, quem quiser mandar, manda aí, tá? Enquanto isso, eu vou deixar aqui um recadinho, tá? A gente está fazendo finalização aqui, tá? Dessa turma de Expert e Perícia. Existem, se eu não me engano, ainda existem alguns boletos que estão em aberto, que não foram pagos. Então, pessoas que se inscreveram, mas os boletos não foram pagos. E pode ser
que esse boleto não seja pago, ou seja, essa vaga fica sobrando se isso acontecer, tá? Então, talvez aí nos próximos dias nós tenhamos algumas vagas remanescentes desses boletos que eram para ter sido pagos essa semana, e se não forem pagos, a vaga vai ficar em aberto, tá? Então, se você ainda quer entrar nessa turma do Expert em Perícia, talvez você ainda tenha a oportunidade, ok? Por conta dessas vagas, o pessoal que está contabilizando essa parada toda, e a nossa equipe vai entrar em contato se isso acontecer, tá bom? Para aqueles que quiserem conhecer a área de perícias, tá? Entender como é que funciona a assistência pericial, já começar a atuar, já entender sobre cliente, já aprender técnicas de capacitação de clientes, não as técnicas completas, avançadas, né? Mas já se colocar no mercado, nós temos o INATEP, que é o nosso curso de Introdução à Assistência Pericial, onde você já vai ter ferramentas para trabalhar, já vai ter ferramentas para fazer prospecção de clientes, tá? Não é o curso completo reconhecido pelo MEC ainda, mas de repente você não tem um investimento para entrar no curso completo agora. Então, a minha sugestão é que você ingresse pelo curso de introdução, tá? E depois você migre para o curso completo, o Expert em Perícia. Inclusive, a gente dá um desconto para quem fez o de introdução e depois migra para o Expert em Perícia, você tem um desconto ali por conta de você já ter feito o curso de introdução, tá? Quem tiver interesse, é só falar com a minha equipe aí ou manda um direct para mim que a gente direciona você, tá bom? É uma forma de você entrar na área, mas você tem que investir o valor total do curso completo. Então você já vai aprendendo algumas técnicas, já vai começando a fazer prospecção de alguns clientes, né? Já tem uma base para atuação, e aí depois você migra para o curso completo e paga só a diferença disso daí, tá bom? O Vini Dani Riva Mincola. Boa noite, você fez uma live com o engenheiro Rafael Quino. Sim, ele foi meu colega de trabalho na indústria, uma pessoa muito bacana, gostei muito da live de vocês. Que massa, o Rafael é um cara assim, muito dedicado, né? Muito dedicado, que não deixa para depois. É um cara que inteligente, dedicado, que abraçou a assistência técnica pericial e enxergou ali a oportunidade de melhorar a sua atuação, de melhorar a sua carreira, e foi atrás e está conseguindo resultados incríveis. Silene, a pessoa trabalhava numa sala de manipulação de frutas e sucos, lavava os utensílios com produto álcali que continha 50% de hipoclorito de sódio e 2% de hidróxido de sódio, porém esse produto era diluído, 25 ml de produto com 5 litros de água. Vamos considerar que o produto era muito diluído e dessa forma não era álcali cáustico. Silene, tem que entender melhor esse produto, porque assim, normalmente não se coloca hidróxido de sódio na água que vai lavar frutas e legumes. Se coloca hipoclorito de sódio. No hipoclorito de sódio você tem ali um percentual de hidróxido de sódio, tá? Então, 2% de hipoclorito de sódio, né? Pode ser hidróxido de sódio, até aí ok. Se ele fazia uma diluição de 50%, a gente tem uma solução ali com 1% de hidróxido de sódio. 1% de 1000 ml. Então, é 1 ml de hidróxido de sódio. Não, desculpa, 10 ml de hidróxido de sódio em 1 litro. É uma solução bastante diluída e por conta disso ela desconfigura como um álcool cáustico, tá? Então o caminho é esse aí mesmo, tá, Silene? O Leonardo Wagner, a insalubridade por risco biológico em cemitério é somente para atividade de exumação de corpos? Cara, isso é uma isso é uma bagunça. Por quê? Porque quando a NR15 foi feita, ela não abrangeu todas as atividades, né? Então, o que o anexo 14 da NR15 fala? Justamente isso. Cemitérios, atividades em contato permanente com pacientes ou material infecto-contagiante em cemitérios. Atividade de exumação de corpos. Por que exumação de corpos?
Por quê? Quando a pessoa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar de algum tipo de exumação, né, de um corpo, assim, eu fiz a do meu pai, né, e a pessoa abre, né, ali o lóculo, né, onde a pessoa, o corpo está enterrado, né, ou sepultado, abre o lóculo ou tira a tampa ali e tal, né, e vai recolher os restos mortais, os ossos. Tanto que tem um período para poder fazer a exumação do corpo, né, um período mínimo de 3 anos para você poder fazer a exumação do corpo, tá? Porque 3 anos estima-se que já haja somente ossos, porém pode haver ainda ali algum tipo de cabelo, algum tipo de tecido, tá? 5 anos, certeza que só vai ter osso, tá? Então, vai ter contato com os ossos do cadáver, né? Então, considera a salubridade apenas isso, tá? Mas, se não houver o uso dos EPIs, cara, me diz uma exumação que é feita sem EPI. Não existe, né? No cemitério, o contato que há teoricamente, com o cadáver é somente esse. Quando a norma foi escrita, era somente esse. Por quê? Porque todas as outras atividades que eram realizadas na funerária. Lavagem do cadáver, porque o corpo da pessoa quando morre, ele é higienizado, lavado, arrumado, maquiado, feita arrumação lá na urna, no caixão. Vai para o velório, que muitas vezes é na funerária ou no serviço de funerário. E aí vai lá o pessoal da funerária, coloca lá o caixão na mesa. Chega a hora de fechar o caixão, eles vão lá, fecham o caixão, né? Colocam as travinhas lá para lacrar e tal. E aí vai para o cemitério. Chegava no cemitério, o único trabalho dos coveiros era o quê? Pegar o caixão e colocar na cova. Ou no lóculo. Não tem exposição nenhuma ali. Certo? Então a exposição só existia onde? Na exumação do corpo. Por quê? Ele abre e aí o caixão já não existe mais. Né? E aí ele tem contato com os restos mortais ali. Tá? Hoje em dia mudou. Por quê? Porque você tem cemitérios modernos, né? Que se concentra tudo num lugar só. Por exemplo, onde minha mãe foi sepultada é um edifício. É um prédio. Não parece nem um cemitério. É um cemitério vertical. As pessoas que trabalham ali, elas recebem o corpo da funerária, mas ali já tem uma própria funerária, arrumam tudo. São eles que colocam na mesa, são eles que fecham o caixão, leva até o lóculo, coloca lá dentro. Então, precisa entender qual é a atividade. E dentro dessa atividade, como acontece a exposição. E aí, verificar se essa exposição ela se justifica ou não, e se sim, qual os EPIs aplicados ao caso, tá? Uma ótima pergunta. O Vini aqui, ó. O que fazer quando o perito pedir treinamento e ordem de serviço e a empresa não tem? Falar que não tem muito o que fazer, né? Não tem como você fabricar treinamento, ordem de serviço. Mas o que você pode é comprovar o treinamento através de outras formas que não seja uma lista de presença formal, um treinamento de 1 hora sentado na sala e tal. DDS é uma forma de treinar o funcionário. Por que não? Então, explorar na entrevista sobre os treinamentos, desde que você saiba que a pessoa recebia, tá? Porque tem empresa que faz, mas não registra. Ou, o que acontece muito comum, tá? A empresa pega uma lista de presença, né? De 30 pessoas na mesma folha. Todo mundo assina aquela folha. Aí essa folha vai para a área de segurança do trabalho. Fica ali nos registros de treinamentos realizados. Quando o funcionário é demitido, isso não vai para o prontuário dele. Por quê? Porque tem mais 29 que assinaram aquela folha. E aí você não tem o registro disso. Então, é explorar na entrevista a realização dos treinamentos. Tá? Ordem de serviço não tem muito o que fazer. Ou tem ou não tem.
Pela FISP do produto, esta era a composição e ainda tem um produto que é segredo da empresa e diz que não é perigoso. Bioclore. Aí assim, a conta não muda, tá, Silene? Porque é 2% de produto em 1 litro de água. Ou tem que ver qual era a diluição, quantos litros, né? E aí vem a quantidade de produto para fazer a conta, tá, Silene? Mas a linha de raciocínio é a mesma. Com a nova, a Tatiane comentando aqui, ó, com a nova NR1, o DDS conta ainda mais. Exatamente, Tatiane, exatamente. DDS é uma forma de comprovar sim treinamento, tá, pessoal? Bom, galera, respondido a todas as dúvidas, Silene aqui, obrigado, confirmou o que estava pensando. Show de bola, Silene, parabéns aí pela linha de raciocínio, essa daí mesmo, tá bom? Então, vou ficando por aqui, mais um Pergunta pro Vagnão, 9h05, já passei do horário, até as 9 horas já passei do horário. Vou ficando por aqui, mais um Pergunta pro Vagnão, obrigado a todos vocês que trouxeram as suas dúvidas aqui. O Pergunta pro Vagnão funciona assim, né? Em função das dúvidas de vocês. Vocês trazerem aqui as demandas para a gente fazer essa consultoria, aqui essa mentoria gratuita para vocês. Tá bom? Até semana que vem. E fica ligado, semana que vem tem perícia também, tem muita coisa aí, tá? Que eu vou trazer do caso da perícia coletiva também. Mostrar como que é a atuação no caso coletivo é um pouquinho diferente, tá? Então, semana que vem tem mais Pergunta do Vagnão. Uma ótima final de semana a todos. Fernando, traz semana que vem essa daqui, tá? Porque hoje já esgotou a pergunta pro Vagnão de hoje. Tá bom? Então, beijo no coração, fiquem com Deus. Vamos juntos, porque juntos vamos muito mais longe. Se você quer ingressar no mundo das perícias, não conseguir entrar na última turma do Expert em Perícia, fica ligado, porque talvez tenha algumas vagas remanescentes. E se você já quer começar, não quer esperar a próxima turma do Expert em Perícia, entra no curso de introdução, tá? O valor é 12 vezes de R$ 49,70, menos 50 conto por mês. Menos 50 conto por mês, tá? E depois você pode migrar para o Expert em Perícia e vai ter descontado ali o valor desse investimento que você já fez no curso de introdução, tá bom? Então, é uma forma de você começar, tá? Talvez não pelo mais completo, em função do valor do investimento que você não tem agora, mas de repente você consegue investir no curso de introdução, já entender algumas técnicas, já saber como é começar a fazer a prospecção de cliente, já ter algumas técnicas de prospecção, de atuação, para você já começar a tentar atuar, tá? Já ir adquirindo conhecimento para depois migrar para o curso completo e arrebentar a boca do balão, tá bom? Semana que vem tem mais Pergunta pro Vagnão, fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos vamos muito mais longe. Valeu, galera, tchau, tchau!